Olá, tudo bem? Hoje, vocês acadêmicos do curso de Letras Libras irão ver a introdução da disciplina Libras 1. Então, eu vou começar mostrando para vocês que na nossa videoaula 3, vocês irão ver a fonologia, mas não focarei na fonologia das línguas orais, somente na fonologia da língua de sinais. Vou mostrar como se dá este processo. Quem criou este processo de escrita, desenvolvimento, pesquisas? Vocês sabem? Vou apresentar para vocês cada um dos autores e pesquisadores linguistas que pesquisaram a respeito. Em nossa aula, eu vou mostrar para vocês o passo a passo e vocês irão aprender de modo básico a fonologia. Bem, o slide mostrou aquele tema sobre estudo da área da linguística. Então, temos um processo em que tiveram pesquisadores. Vocês conhecem tais pesquisadores? É muito importante que vocês vejam a trajetória histórica de pesquisas. Onde vivem, quem são? Vou mostrar cada um para vocês. Então, vocês conhecem William Stockel? Vocês conhecem? Este é o sinal para ele. Então, no ano de 1920 ao ano 2000, ele foi o primeiro linguista a pesquisar as línguas dos sinais. Ele é professor da Universidade Gallaudet. E ao ver as pessoas sinalizando, ele já sabia a linguística da língua oral e já tinha feito pesquisas nessa área. Quando Stockel ele viu as pessoas se comunicando em língua de sinais, ele teve interesse em pesquisar e teve grandes descobertas. Por isso, ele começou a pesquisar. Ele estudou também a fisiologia, viu como era o processo que a língua de sinais se desenvolvia, pesquisou a fonologia e também a morfologia. Eu vou mostrar mais à frente. Ele foi o pioneiro a pesquisar a língua de sinais nos Estados Unidos. Se lembram que Saussure, ele foi o pai da linguística? Então, ele é o pai da linguística mundial. Ele pesquisou as línguas orais. Então, Stockel foi o primeiro linguista a pesquisar a língua de sinais. Nessa outra imagem que eu mostrei para vocês, viram que haviam duas pessoas? Elas são linguistas surdos. Os primeiros linguistas surdos também são americanos. O sinal dele é esse TED Supla. E ele pesquisou os classificadores. Como a língua de sinais se desenvolvia com os classificadores. Este é o sinal dele. A mulher, Carol Paden, o sinal de Carol Paden é este. A Carol pesquisou a morfologia da língua de sinais. Viram? Dois linguistas surdos pioneiros a pesquisar a língua de sinais americana. Mas foram apenas os dois? Não, vieram outros linguistas e pesquisadores, sempre com as suas contribuições. Talvez vocês pensem que no Brasil não tem nenhum linguista. Temos sim. Nós temos novos linguistas, surdos também e pesquisadores. Então é interessante que talvez vocês no futuro poderão ser também linguistas. Daqui para frente, vou mostrar para vocês como se dá a fonologia da língua de sinais e vou mostrar detalhe por detalhe desse processo da fonologia. Vocês aprenderão. Então, os surdos já sabem se comunicar fluentemente. Alguns outros surdos não sabem se comunicar tão fluentemente. Vocês, enquanto ouvintes, precisarão se desenvolver quanto à língua de sinais. Precisarão ter esforço para conhecer como a fonologia está presente. Então, vai ajudar vocês a compreender as regras corretas, as configurações de mão.
Bem, é muito importante, eu peço por favor, que este livro que foi mostrado, ele já mostra de modo básico como a língua de sinais se desenvolveu. E a Ronice foi uma das autoras, e a Lodenir. Ronice e a Lodenir foram elas, vocês viram que na capa tem um L? Então é interessante que vocês comprem este livro, pesquisem este livro, que vai auxiliar vocês a aprender. E no capítulo 2, vocês vão ver o que vem a ser a fonologia dentro da língua de sinais. Então vocês são obrigados a fazer essa leitura, ok? Então, aquela imagem que vocês puderam ver círculos que vão se expandindo, então aquela imagem são níveis linguísticos. E tais níveis linguísticos mostram a hierarquia, a estrutura presente no processo linguístico. Então temos os níveis. Por exemplo, a fonética, que estuda o som, a fonologia, que vai mostrar o valor daquela palavra, a morfologia, que vai mostrar a palavra, a sintaxe. A sintaxe vai mostrar como teremos a formação da sentença. Então, como estruturar essa sentença com coesão e coerência? Depois teremos a semântica. A semântica vai estudar o conceito. Temos ainda a pragmática. A pragmática ela vai estudar como este sinal ele aparece no contexto. Então, vendo hoje estes níveis, eu vou aprofundar na fonologia. Como acontece a fonologia na língua de sinais com seu valor linguístico, mostrando o valor da língua. Viram aquele desenho, aquela imagem? Então, no ano de 1960, Stockel pesquisou de modo bem aprofundado os parâmetros. E dentro dos parâmetros acontece a fonologia. Ele fez grandes descobertas. 3 foram descobertas. Configuração de mão, que são inúmeras. A localização, onde o sinal vai ser realizado. E o terceiro foi o movimento. Seria para cima, para baixo. Então, esses 3 parâmetros são muito importantes. Aqui no Brasil, já temos 75 configurações de mão. Quanto à localização, nós temos em média 57 espaços para a localização. E quanto ao movimento, eu acredito que seja mais de 70 movimentos. Então, esses 3 pontos pertencentes aos 5 parâmetros e também auxiliam a estudar a fonologia. Então, vocês se lembram que vocês já estudaram na linguística geral, estudaram a palavra par mínimo? Se lembram que o par mínimo é como se tivessem 2 palavras praticamente semelhantes, o que iria diferi-las seria o som. Por exemplo, pato. O segundo, bato. O que as difere? Somente as consoantes, P e B. Vejam, P e B. Já colocamos o P e o B. Agora, A, T, O. São praticamente semelhantes. Vejam, o que as difere vai ser somente o som. E na língua de sinais também foi descobertos os pares mínimos. Os autores Sandler,
e Lilio Martin, no ano de 2000, eles pesquisaram e descobriram que na língua de sinais americana já existiam os pares mínimos. Por exemplo, este é um sinal para a língua de sinais americana. Vejam, este sinal e o outro em P. Qual a diferença? Somente a configuração de mão. Vejam. A localização é a mesma, o espaço é o mesmo. Uma única coisa que os difere é a configuração da mão. Este sinal, que é um sinal da língua de sinais americana, na língua de sinais brasileira é este sinal para decidir. O outro sinal é o sinal para pessoa. Então perceberam que a língua de sinais possui também par mínimo. Talvez vocês pensem que a Libras não venha a ter. Será que tem? Eu vou mostrar N exemplos para vocês. Na imagem que eu mostrei sobre o processo de assimilação, ele mostra que o som ele gera uma certa influência no processo. Então, ao captar o som, a pesquisa da língua de sinais americana deu o seguinte exemplo. Então, vai ter uma influência do som neste processo de assimilação. Como ter essa percepção sonora? Veja o exemplo. Penso em casar. O sinal seria decidir me casar. Porque no processo de assimilação, usava esse sinal, eu estou pensando. Mas é próprio da língua de sinais americana. O mesmo sinal que aqui do Brasil, para pensar. Casar. Então, vou me casar. Penso em casar. Como se as mãos estivessem sempre unidas. Com o passar do tempo, por meio da assimilação e as influências, o sinal penso em casar, ele se tornou composto. E aconteceu esse sinal. Como se fosse eu acredito em língua de sinais americana. Tem um outro exemplo. Antes se usava este sinal para igreja. Casa, igreja. Com o passar do tempo, fez-se mais um sinal composto. Sinal para igreja. Não vai fazer sinal de cruz, de casa. Não era necessário. Então, com o passar do tempo, por assimilação, criou-se o sinal de igreja. Colocou-se a cruz e o sinal de casa. Com o passar do tempo, pronto, somente o telhado e a cruz, de modo livre. Bem, o outro slide mostrou como acontece a sentença. Como cada um daqueles significados irão assumir os parâmetros. Então veja essa configuração de mão, para o sinal de surdo. Então este sinal é rico em detalhes. Então as pesquisas mostraram que tem um nome. Qual vai ser a forma? Qual será a forma sequencial? Então essa será a configuração de mão. O espaço vai ser da orelha até a boca. Bem próximo. O local vai ser em movimento de semicírculo. Como se fosse um arco. Então, em formato de arco, vai ser a forma sequencial. Como se fosse algo bem pausado mesmo. Então, temos a configuração de mão, temos o movimento, temos a alocação. Então, são detalhes presentes em um sinal, sinal para surdo. E a locação vai ser da orelha à boca, e o movimento vai ser em movimento de arco. Assim, vai ser uma forma sequencial. Como vai ser
detalhadamente feito o sinal. E é muito importante reconhecer e respeitar tais regras, porque senão você vai ver um sinal incorreto. Vejam, se colocar de modo diferente, com um movimento diferente, uma locação diferente. O sinal correto e claro é este. Então, é o que a fonologia estuda. Então, aqui na língua de sinais brasileira, como acontece a fonologia? Então, um ponto principal vai ser os parâmetros, né, configuração de mão, movimento, e mais à frente eu vou explicar para você sobre expressão e orientação. Deixa esses dois para depois. Stocco, ele pesquisou esses 3 itens, e um outro pesquisador pesquisou os outros 2 itens. Focaremos na configuração de mão, na locação e no movimento. Então, aquela imagem mostrou o sinal para a lei. Neste espaço, configuração de mão com a mão para frente e um L, e o movimento encostando na mão. Então, isso vai representar que a língua brasileira tem um processo de assimilação. E existem outras descobertas que eu vou mostrar para vocês, exemplificando. Vou mostrar para vocês, de modo principal, quanto à locação. Pode ser locação ou ponto de articulação. Os dois são corretos. Tanto a locação quanto o ponto de articulação, os dois são corretos. Então, vamos ver em qual local vai ser feito o sinal. Vou detalhar cada um deles. Sinal para educado. Eu sou educada, eu tenho educação. Então, ele é feito no braço. E eu não posso passar à frente, eu tenho que tocar na pele. Então, eu toque na pele. Então, é passando no braço. Sinal para televisão. Então, temos o espaço neutro, em que nada vai tocar, nada vai ser utilizado, é o sinal para a televisão. Temos ainda o sinal para a empregada. Mas é feito na barriga, na altura da cintura. Sinal para a empregada. Um outro sinal, amarelo. Então, vai ser feito no nariz, em direção ao nariz. Alemanha, feito na testa. Água, tem um ponto de apoio que vai ser no queixo. Sinal para saber. Saber, sabe. Eu sei. Ou estou sabendo. Então, é na parte lateral da testa. Sinal para rei. Então, é feito na cabeça, indicando para onde se vai a coroa. Então, viram que essa área para locação tem detalhes onde a mão ela vai incidir. Então, temos em média 57 pontos de locação. Posteriormente, eu vou enviar para vocês, porque Capoville ele usa muito esses parâmetros, essas regras, e vou mandar para vocês para que vocês possam exercitar os sinais. Mas vocês, ouvintes, não façam a língua de sinais mecânica, vocês podem fazer algo bem natural. Os surdos já sabem disso, mas é importante que vocês compreendam os detalhes da locação.
Então, Ronice e Lodenir, no ano de 2004, elas explicaram que o movimento ele é um pouco complexo, sim, um pouco complexo, porque exige uma orientação correta, um movimento próprio para aquele sinal, mas é possível desenvolver as formas. Como desenvolver as formas? O sentido de ir e vir, a face, o corpo. Então, como esse movimento vai acontecer? Então, como as mãos farão este movimento? Vai ser para cima? Inclinado? Vai ter um leve balanço? Então, por exemplo, certo, este é o sinal para certo. Então, tem este movimento de leve balançar de pulso. Sinal para trabalhar. Então, a mão tem que ser leve. Pode ser assim também. Pode ser assim, indo e vindo. Sinal para trabalhar. Vou mostrar para vocês este outro grupo dos movimentos. Então, veja um exemplo. Movimento. Com sinal de televisão. Olhe o movimento para a televisão, subindo e descendo. Vídeo, videocassete. Este é o movimento de estar indo, entrando. Não posso ensinar para vídeo assim, desconexo. Não. O que uma mão fizer, a outra tem que repetir o mesmo movimento. Um outro exemplo para internet. Começa com a letra I, frente à mão, e ela vai dar um giro de 180 graus. Então, esse é o sinal para a internet. Temos ainda o sinal para mês. Então, os meses vão passando. Algo que seja de mensalidade, que seja mensal. Família. Pode ser em F ou pode ser com a configuração de mão de certo. Veja que para a família é feito um giro completo de 360 graus. Sinal para perigoso. Perigo. Veja que o dedo ele sobe e desce na mesma frequência. Diariamente. Este é o sinal para diariamente. Então, como sendo todos os dias, sinal indo e vindo. Então, são N movimentos que eu vou enviar para vocês e vocês irão ver em detalhes. E vocês também poderão praticar. Então, a fonologia, ela está elencada com as palavras. Se lembra na aula anterior que nós estudamos os alofones? Que os alofones eles irão perceber as variações linguísticas. Se lembram que eu estudei, por exemplo, porta? Em um outro estado fala porta. Outros lugares fala polta. Então o som vai ser distinto. Lembra que nós estudamos? Então, por exemplo, tia, tia, tia. Então pode ser tia, tia. Mas os alofones, dentro da língua de sinais, tem algumas pesquisas. Mas quanto à pesquisa dos alofones, são pouquíssimas pesquisas. Então é importante que as pesquisas se aprofundem. Então, se você tiver interesse, pesquisem sobre os alofones, descubram sinais que passam pela alofonia. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês um tema.
Se lembram dos nossos estudos anteriores sobre os alofones que haviam algumas variações linguísticas, por exemplo, sinal para entender. Olha, entendi. Outras pessoas fazem, entendi, já na bochecha. Então o local vai ser um pouco diferente. Ou faz assim para entender. Na maçã do rosto, na testa ou próximo ao queixo. Então são um pouco distintos. Mas a configuração de mão é a mesma, o movimento é a mesma, mas a locação vai ser diferente. Temos ainda outro sinal que tem o alofone, domingo. Domingo é feito frente à boca. Há pessoas que fazem este sinal para domingo. Pode ser em D ou apenas com a mão fechada. Então muda pouquíssimo a configuração de mão. Um outro sinal para bater continência. Mas o soldado que faz essa continência tem outras pessoas que fazem este sinal para soldado. Configuração de mão em B. Estou em posição de sentido. Há quem faça com o dedo, com o polegar flexionado e outros sem flexioná-lo. Sinal para treinar é este. Vejam outras pessoas que fazem este sinal para treinar. Alguns fazem no braço e outros fazem no antebraço. Está errado? Não. Estão certos. São algumas variações linguísticas. E aí configuramos como alofones. Então, na área linguística, nós temos que respeitar esses alofones. Então, já expliquei para você sobre os alofones, ok? Então, nas pesquisas sobre a Libras, nós temos os pares mínimos. Palavras são semelhantes. E eu mostrei para você sobre os pares mínimos. Agora eu vou mostrar como na Libras acontecem essa classe de pares mínimos, com pouquíssimas distinções. Por exemplo, estão para queijo. Sorrir. Perceberam a diferença? Olhem, configuração de mão em L, a mesma locação que é no queixo. Rir, queijo. Olha, queijo, sorrir. Movimento pouquinho diferente. Então, a gente pode comparar o queijo com sorrir. Um outro exemplo, configuração de mão em 4 dedos. Acusar será a ponta do nariz. Admirar, tocando o nariz. Estou admirado. Estou acusando. Estou admirado. Viram a diferença? Somente o movimento. Acusar para frente é admirar, tocando o nariz. Saber, não saber. Movimento distinto. Perigoso, biscoito ou mamãe. Sinal para mãe, perigoso. E mãe. Isso é um sinal para mãe do sul. Perigoso e mãe. Também pode se usar para biscoito, que é culturalmente aqui em Minas. Perigoso e biscoito. São variações bem mínimas. Perigoso é subindo e descendo e biscoito tocando o nariz. Outro sinal para costume. Costume, acostumar, treinar. Acostumar, treinar. No mesmo braço. Então, com movimentos distintos.
Então, outros exemplos de pares mínimos quanto à configuração de mão. Então, com a mesma locação e mesmo movimento. Por exemplo, o sinal de cuidar, ajudar, cuidar, ajudar, ajuda. Eu ajudo, eu cuido. Então, o que vai diferir vai ser a configuração de mão. Uma vai ser em B e a outra em V. Marrom, roxo. Mesma locação, mesmo movimento, porém a configuração de mão distinta. Marrom e roxo. Acostumar, ser educado. Na mesma locação, mesmo movimento, o que vai diferir vai ser a configuração de mão. Curso, treinar. Curso e treinar. Então, mesmo movimento, mesma locação, o que vai diferir? A configuração de mão. Experimentar. Não, desculpe. Lá em Florianópolis, no sul, eles são acostumados para este sinal. E né, nessa bibliografia, usa este sinal para experimentar. Na parte lateral do rosto. E diariamente, assim. Então, experimentar e diariamente. Então, a configuração de mão para experimentar é distinta de todos os dias, diariamente. Então, outra forma de ver os pares mínimos é analisar a configuração de mão e o movimento. Já fizemos isso. Agora veja um exemplo: sábado, aprender, sábado e aprender. Queijo, feio. Azar e desculpa. Azar, desculpa. Perceberam? Azar, desculpa. Verde, papai. Verde, papai. Mas também é do sul que usa esse sinal para verde. Não sabe. Ó, branco. A locação vai ser distinta. Então, estes pares mínimos, nós já vimos a configuração de mão, movimento, a locação. Então, estes três, nós já vimos. É importante que vocês, posteriormente, façam atividades práticas e pesquisem também, busquem, encontrem grupos para configuração de mão, para movimento, locação. E vocês farão esse trabalho em equipe, ok? A condição de simetria. O sinal é este. Para simetria. Então, a simetria vai mostrar que é como se fossem modelos, são iguais. Mesma configuração, mesmo movimento, mesma locação. Então, é uma simetria. Este é o sinal para simetria. Vejam, trabalhar. Olha, o mesmo sinal, mesma configuração de mão. TV, televisão, são simétricos. Namorar. O mesmo movimento, então, um movimento simétrico. Mesma configuração de mão, mesmo movimento, mesmo espaço. Então, são simétricos. Videocassete. Brincar. Então,
são condições simétricas. Então, a fonologia também pesquisa isso. Este é o sinal para a simetria. Agora, a condição de dominância. Então, na fonologia, a gente percebe essa condição de dominância, que vai ser a mão ativa, a que vai realizar a ação, como se ela fosse dominante, e a mão passiva, que não faz nada, somente recebe a ação da outra. É como se ela fosse submissa. Tipo isso. A ativa manda e a passiva obedece. A passiva, ela não realiza nada. Na língua de sinais existe também, por exemplo, vejam, sinal para errar. Olhem, essa mão de apoio vai ser a passiva, ela não realiza nada, não se mexe, fica caladinha. E a mão ativa fará o movimento para errado, de modo forte, de modo firme. Um outro exemplo de uma mão passiva, sinal para fingir. Você é fingido, você é falso, você é fingido. Então, a mão ativa vai realizar o toque e o movimento na mão passiva. Árvore. Este braço de apoio vai ser o passivo e a parte superior, que vai ser a árvore, será ativa. Ajudar. Essa mão será passiva e essa ativa, ela quem vai dar empurrão. Ativa. Ou pode ser fazer este sinal também, com leves batidinhas. Ela continuará na mão passiva, levando batidinhas. Banheiro. Então, este braço ele vai ser passivo. E o ativo fará este sinal. Então, de modo geral, chamamos de condição de dominância. Está relacionado também, que vai ser a mão ativa e a mão passiva. A fonologia também pesquisa isso. A fonologia, ela tem duas vertentes, que é a linearidade e a outra área que vai ser a simultânea, a simultaneidade. Como esses conectivos acontecem? Essa área de linearidade, ela é uma área que ela vai ser sempre no mesmo nível. Por exemplo, vejam esses exemplos. S, que vai ser superação, e movimento. S. Então, teremos a linearidade, que é como se fosse algo contínuo. Por exemplo, temos esses dois, para suspenso e para movimento. O S vai indicar qual tem movimento suspenso e o M qual terá movimento. S e M. Por exemplo, vejam, estou triste. É o movimento suspenso, não tem movimento. É um sinal suspenso. Estou triste. Um outro exemplo, por exemplo, com movimento. Estou andando. Então já tem um movimento. Um outro exemplo de movimento e também tem no suspenso. Por exemplo, bom, bom. Primeiro suspenso, movimento. Suspenso, movimento, suspenso. Suspenso, movimento, suspenso. Sinal para bom.
Por exemplo, outro exemplo para isso: surdo, suspenso, movimento, suspenso. Entenderam? Então, é onde tem movimento suspenso e com movimento. Então, essas pesquisas foram dentro da língua de sinais americana. A simultaneidade, ela faz links. É como as mãos, com a configuração de mão e, de modo principal, as configurações de mão, movimento e locação. Por exemplo, se lembram dessa configuração de mão? Então, eu vou ter que ter um movimento e uma locação. Sinal para difícil? Perceberam? A locação vai ser a parte frontal da cabeça. O movimento vai ser contínuo. A orientação vai ser sequencial e linear. Sinal para difícil? Então, são elencados as regras. Tem o sinal, tem o movimento, tem a locação. Então, é tudo simultâneo. Então, já estamos finalizando nossa aula. E vocês terão o fórum ou atividade. Eu vou mostrar para vocês, de modo claro, os exemplos nessa atividade. Por exemplo, sinal para estudar. Vocês irão treinar qual vai ser a configuração de mão, qual vai ser o movimento, a locação e vão nomeá-los. Configuração de mão de número 57. Vocês irão procurar a configuração de mão de número 57 e vai encontrar que vai ser o sinal para estudar. Pesquisarão onde está essa configuração de mão. Onde está 57? Então, é essa configuração de mão. Faz sinal para estudar. A locação, o ponto de articulação. Então, vocês verão que vai ser um espaço neutro, frente ao corpo. Então, é estudar feito frente ao corpo. O movimento, que vai ser bidirecional, linear. Bidirecional, linear, vertical e arbitrário. Sinal para estudar. Feito duas vezes. Bi, 2. Ó, bate duas vezes. Estudar. Teremos a orientação. Mãos com palmo para cima. Palma das mãos para cima. Expressões não manuais. Vai depender do contexto que vai assumir uma configuração de mão. É mais para o campo da semântica, para o campo da sintaxe. Depois teremos as expressões não manuais. Mas vai depender muito, que é próprio da área da sintaxe. Estudar, eu tô com preguiça de estudar. Então faz essa expressão. Eu estudei muito. Eu tô com preguiça de estudar, eu tô cansado. Então a expressão vai depender. Então não precisa colocar neste caso a expressão não manual. Pode sim colocar a boca. Mostrar qual vai ser o morfema da boca. Então, vocês irão ver qual vai ser o sinal, vocês irão perceber qual vai ser a configuração de mão, qual o movimento, qual a locação, qual a orientação e qual a expressão, se tiver a expressão no manual. E vocês vão treinar. É importante que vocês tenham a prática da língua de sinais, ok? Então, já finalizamos nossa aula sobre a fonologia da língua de sinais, de modo básico. Vocês irão aprender
cada um desses pontos. E vocês poderão ter percepções. Bem, faltam mais pesquisas. Então, vocês poderão, sim, serem pesquisadores. Vocês poderão criar, buscar. Se lembram que eu já disse que os allofones não temos tantas pesquisas? Vocês poderão, sim, pesquisar. Vamos lá, motivem-se. Então, finalizando nossa aula. Encontro vocês na videoaula 4. Tchau!